Vamos lá, o Zanardi mandou esse vídeo aqui, o problema do Metacritic. Metacritic, para quem não sabe, é um site que cataloga opiniões de jornais, né, de sites e de usuários sobre as coisas e dá um número, em média, tá? Então vamos ver aqui o que ele vai falar. Eu tenho muitas coisas para falar do Metacritic, mas vou esperar o cara falar para ver como é que vai ser a situação. Bora lá. Eu odeio notinhas de jogo. Também. Em Também odeio. especial o Metacritic, que é atualmente o principal site de reviews de jogos. Fazendo as pesquisas para esse vídeo, eu vi como o buraco é muito mais embaixo. Não é só questão de você se basear em uma nota de alguém que você nem conhece para jogar ou não um game, mas é algo que impacta na vida dos críticos. Cara, eu ia fazer uma coisa aqui, mas eu acho que pela minha posição como desenvolvedor de jogos, eu não posso falar. Vou ficar quieto. Mas dê mais moral para canais especializados no assunto que você está procurando. Você quer saber sobre um jogo de tiro? Dá uma moral para um canal que fala muito sobre jogo de tiro, que analisa isso, né, com carinho, entendeu? Esse tipo de coisa. Dê valor aos criadores de conteúdo que não, de preferência, nem recebem key adiantado, entendeu? Pra você conseguir ficar o mais isento possível na hora de fazer a sua análise ou de confiar na análise da pessoa. Dos desenvolvedores, das publishers e, obviamente, na sua. Tem estúdio que só recebe se tiver nota X no Metacritic, tem projeto que só é aprovado se você já ter tido uma nota boa no Metacritic. Quem tem mais relevância, a nota impacta mais no Metacritic. Tem jogos que a versão dos críticos é diferente da nossa. Sim. Vamos conversar sobre tudo envolvido. E tem jogos que possuem notas que são atribuídas por questões ideológicas e não por questões de qualidade do produto. Tem jogos que têm notas atribuídas por proximidade de quem está fazendo a review com a empresa que enviou o jogo. Tem jogos que têm a nota dada de acordo com a capacidade do site de... Como que eu posso dizer? Como eles querem receber jogos antecipadamente, eles não fazem críticas muito pesadas. Entendeu? Vendo notinhas de game, como isso é prejudicial para a indústria como um todo. Já deixa o gostei, que ajuda muito pro canal chegar em mais pessoas. Considere ser membro do canal, tem a partir de R$3, dá uma olhada aí. Para quem tá por fora, há umas semaninhas eu criei um canal secundário para recomendar mais joguinhos para vocês. Pretendo fazer umas reviews mais rápidas também, um conteúdo mais simples. Hades não é mais um jogo indie, desculpa. Para eu poder só fazer vídeos mais trabalhados por aqui no Rebas. Então, por onde começar? Pô, Bastion é um jogo indie, Transistor já é um jogo ali Double A, né, que a gente chamaria. Aquele outro de queimado visual novel deles é mais experimental, mas Hades não tem nada de indie. Hades é um jogaço com investimento pra cacete da Warner. A Warner ajudou a investir no Bastion, né? Mas eles meio que deram dinheiro e falaram, faz o negócio aí. Então ainda assim é um jogo indie. É muito comum. Mas Hades não. No até então falecido Twitter, as pessoas na época que libera embargo de um game ficarem discutindo sobre a nota que um jogo recebeu. Ah, eu esperava mais, esse é o tal jogo, melhor que agora eu pretendia jogar, mas com essa nota eu vou deixar quieto. Esse estúdio é uma vergonha, olha essa nota. É algo tão superficial. Porra! A nota eu vou deixar quieto. Esse estúdio é uma vergonha. 80 é vergonha? Olha essa nota. É algo tão superficial e as pessoas sabem disso. Imagina você numa roda de conversa e você pergunta o que o pessoal achou de tal jogo pra trocar uma ideia. Aí todo mundo só fala, nota 8. Nota 4, nota 4. Nota 6. Eu ia ficar... É assim mesmo. Tá? As pessoas são altamente influenciadas por isso. Eu lido com isso muitas vezes no meu dia a dia. Na faculdade não, na adolescência... Caralho, tinha um amigo que só jogava jogo nota 8 ou mais no Metacritic. Mano, eu ficava, cara, como é que você consegue fazer um negócio desse, sabe? Então, muitas vezes, essas notas não tem não tem pé nenhum na realidade. Você tem que ver pessoas que gostam daquele nicho e têm um gosto parecido com o seu, analisando os critérios que são relevantes pra você. Tem gente que vai falar, nota baixa porque não tem alguma coisa polêmica que o povo gosta de falar hoje em dia. Aí isso vai pra pessoa, isso faz cair de 8 pra 5. Mas você não liga pra isso, entendeu? Você, cara, foda-se que não tem esse detalhe aí que você se importa. Que é importante pra você, sabe? Eu não ligo.
ficar agoniado e me sentir em volta de um bando de alienado. Vocês conversam sobre o jogo de verdade, o que acharam da história, conversar sobre momentos dela, o que acham da gameplay, se te divertiram. Porra, aquela trilha sonora é incrível, tá maluco? Por que as pessoas não pensam nisso quando libera as reviews de um jogo no embargo? Eu nunca entendi porque as pessoas se importam tanto com notinhas, principalmente quando você para pra pensar de onde que elas vêm, né? As pessoas ligam para nota por alguns motivos. Primeiro, elas querem uma validação de um motivo para ela gastar o dinheiro com aquilo. Segundo, elas querem uma validação social de que elas tiveram a escolha correta, elas estão no time que está ganhando. Ninguém gosta de estar no time que está perdendo. Aí se você tem um jogo... Exemplo clássico. Eu gosto muito de Bleach. O final de Bleach é horrível. Aí eu vou lá e critico algum mangá. Aí a pessoa vem no meu YouTube e fala: ah, mas o final de Bleach é horrível. Por que a pessoa está fazendo isso? Porque ela está querendo manter a validação social dela, mostrando que eu estou no time errado. Que eu fiz uma escolha errada. Entendeu? Então, é por isso que as pessoas ligam para notas. Elas querem estar no time vencedor. É por isso que em eleições as pessoas votam em quem tá ganhando. As pessoas não votam em quem elas acreditam. Elas votam em quem tá ganhando. Porque elas não querem perder. O Metascore do site é feito pelas reviews dos críticos. Nossa, críticos? Eles são o quê? Desenvolvedores que entendem de jogos? Ou pessoas que jogam muito e entendem vários aspectos de como um jogo funciona? Não, são os jornalistas de jogos. São caras como esse daqui. Existem jornalistas de jogos que são competentes. Existem jornalistas de jogos que são incompetentes. O que aconteceu é que, nos últimos anos, uma quantidade enorme de jornalistas incompetentes e que se preocupam mais com as próprias pautas pessoais, entrando nesse mercado, ou se disseminando nesse mercado, e fazendo com que os jogos que não condizem com a sua visão de mundo ou com as coisas que eles julgam bons, sejam massacrados. Enquanto os jogos que seguem o que eles acreditam que é bom, puramente por questões pessoais, vão ser elogiados, né? Então, esse é o problema. Você vai encontrar jornalistas muito bons que são especializados em alguns tipos de jogos. E outros que... E, cara, não entende porra nenhuma. Por isso que você tem que se importar mais com o canal de pessoas que jogam e fazem análise. Ou esse daqui. Ou essa daqui. Não, esse aqui foi ridículo. Eu venci o chefe final de Sekiro com cheats e me sinto bem. Tipo, beleza. Você pode vencer da forma que você quiser e tal. E os caras fazem esses baits pra clicar igual o YouTube. Só que você pega um cara que é completamente inapto para o tipo de jogo que ele está analisando. É tipo o cara que... Suponha, uma pessoa que não sabe dirigir pega um carro, bate e fala: esse carro é muito ruim. O carro é ruim? Ou você que não sabe dirigir? Esse daqui. Ou essa daqui. Quem esqueceu de convidar a Chun-Li para o Mortal Kombat? Isso é bait, pô, isso é bait. Não pode ser... Não pode ser real. Ou esse aqui. Não, esse é meme, né? Esse é bem famoso, muita água. Ou esse. Eu queria que Resident Evil 2 me deixasse ser o herói mais compassivo. Assim, a pessoa pode achar o que ela quiser, né? Ela tem o direito de falar isso. Só que... O problema é como esses tentáculos vão se espalhando e o que importa não é mais a diversão do jogo, não é mais o gameplay do jogo, e sim o que está na cabeça das pessoas que queria que o jogo se dobrasse aos desejos pessoais delas. Não tem nenhum problema você fazer uma review e falar: olha, eu gostaria que o jogo fosse assim. Não tem problema. Mas se você está fazendo uma review, assim, você pode fazer do jeito que você quiser, mas uma review boa para muitas pessoas seria uma review que fala do jogo como ele é. E aí você dá uns toquezinhos: olha, eu gostaria que fosse assim, seria mais do meu gosto. Então talvez não seja o jogo pra mim. Só que quem sabe seja o jogo pra você por essas outras características listadas. Não é difícil. Você entendeu? A Bethesda está acumulando várias saídas de funcionários experientes que são responsáveis por jogos como, por exemplo, The X1C e The Wayward Realms, que estão sendo desenvolvidos atualmente por veteranos de Fallout e Elder Scrolls. Você ouviu Every Legend, Kingdom Hearts Dawn, Jota Quest, só hoje, Diana Cry, I Give It To You in My Skin. O meu problema com isso não é nem a review como um todo, mesmo que você leia muitas pataquadas se decidir ler, mas é o número em si. Até porque não tem como você resumir uma experiência inteira de um game em um número. Esse jogo é um... Sim, inclusive você vai perceber que nos meus vídeos eu não dou nota pra história. Porque eu não acho que dá pra dar nota pra arte.
O que eu falo é, de acordo com a minha análise, pelos meus conhecimentos narrativos, dentro dessa caixinha que a gente escolheu analisar, que é a narrativa, às vezes simbolismo e tal, mas focando nessas características aqui, que não significa que outras características não existam, mas no nosso canal o foco é esse. Eu identifiquei essas características que eu julgo como positivas e essas características que eu julgo como negativas. E aí, a partir disso, você vai tomar opinião sobre se aquilo ali faz sentido pra você, se é uma obra que você vai dar uma chance ou não. E por aí vai. 7, certo. Mas ele é um 7 em tudo? Gameplay, história, ambientação, trilha sonora, level design? E qual que é? Tipo, exatamente. Nota gráfica 8, nota de gameplay 7, nota da história 9. Hã? O que determina cada coisa? Qual que é o parâmetro? Qual que é o peso delas em relação uma a outra? Não dá pra botar em matemática uma parada abstrata. Não tem como desse jeito, sabe? Você tá tentando botar seu sentimento abstrato em números. Não vai dar, cara. Porque você não tem capacidade nenhuma de analisar. Ninguém ali é game designer pra analisar gameplay loop. Ninguém ali é roteirista pra analisar roteiro. Ninguém ali é artista pra analisar gráfico. Os caras não são. Ninguém é programador pra analisar como é que o jogo foi feito tecnicamente. Ninguém lê nada. É só os caras que sentem o jogo. Isso é importante também, tá? Isso é importante também. Por isso que existem canais de pessoas que são só jogadores, que eles vão jogar o jogo e dar a opinião deles, e isso vai ter muito mais sentido do que pessoas que têm que fazer. Eu vou defender um pouco os jornalistas daqui a pouco. Pessoas que têm que fazer as matérias, sabe? Porque a composição de tudo isso é para causar um sentimento no jogador. E aí o jogador vai dar a opinião sobre o sentimento dele, e o jornalista também. Não é um problema. O negócio é quais são os parâmetros, quais são os núcleos, quais são os pilares que orientam a sua capacidade de analisar aquilo. Você vê o mundo dentro de uma lente super pequena, isso vai afetar a sua narrativa. Sua narrativa não, sua análise. Né? E aí vem outra coisa. O cara, para fazer análise do jogo, ele tem que fazer análise de 15 jogos em um mês. Você acha que o cara vai conseguir fazer análise bem feita de 15 jogos em um mês? Jogos grandes, não são joguinhos, estalo, acabou. Jogos grandes. Você tem que jogar o jogo todo. Tem que fazer uma análise decente daquilo. E você tem que repetir isso 15 vezes em um mês. Alguns vão conseguir, mas outros não. Tem jogo que vai ter, no mínimo 40 horas de duração. Aí você tem que fazer uma análise daquilo que não é trivial, uma boa análise não é trivial de se fazer um roteiro bacana. Então, assim, existe esse elemento que mostra como o eixo da indústria tá fora do lugar. As pessoas estão tendo que fazer tantas coisas que não dá pra jogar um jogo e realmente clarificar o que aquele jogo é. Não tem problema você fazer assim, primeiras impressões, né? Olha, minha análise vai até a metade do jogo. Não aguentei passar da metade. Achei que não foi pra mim. Talvez pra você seja. Mas tá tudo errado. Tá tudo errado. Por isso que essa estrutura da IGN, da Eurogamer e de outras plataformas, que possuem jornalistas muito competentes e matérias muito interessantes também, eles tiveram que começar a abusar cada vez mais de clickbait. Tipo, a Kotaku virou uma piada pra muita gente por causa disso. Porque o incentivo para aquilo continuar vivo tá mudando. Porque o modelo não se adequa mais ao mercado. E sabe o que acontece quando o modelo de uma empresa não se adequa mais ao mercado? A empresa fecha. Só que eles querem manter uns zumbis vivos. E para manter esses zumbis vivos é o quê? É clickbait. Entendeu? É tipo, quem não chamou a Chun-Li pro Mortal Kombat? Aí todo mundo clica pra xingar. Mas você clicou na porra da notícia, que é a métrica de sucesso. Em direção de arte, esse é o foda. Muitas pessoas normalmente só descem toda a página de um review pra ver a nota, nem leem pra saber com detalhes sobre o jogo. Eu mesmo, em todas as reviews que eu faço, eu não coloco nota no final nenhuma. Eu falo detalhadamente sobre cada ponto do jogo e deixo minha conclusão no final. Até porque vai ter pessoas que se importam mais com gameplay e vão querer dar mais ouvidos pra essa parte. Diferente de quem se importa de uma história mais dedicada. E como se sabe disso com um número? Claro que coisas mais diretas e organizadas é difícil usar algo que não seja estrelas ou números, né? Tipo o backlog, por exemplo. Que é tipo um letterbox de jogo, onde você deixa suas reviews, listas. Tá aí meu perfil pra quem quiser seguir, tem bastante gente do canal lá. É bem raro eu escrever uma review mesmo, eu uso pra catalogar e criar lista. Cara, deu 2 de 5 pra Doki Doki Literature Club. O que significa 2 de 5, entendeu? Tipo, é puramente o sentimento que ele teve jogando, a opinião, o gosto dele. Então, assim, é muito difícil, né, fazer esse tipo de coisa. Então, quando eu tenho o meu MyNameList pessoal, que é 100% pessoal, eu não vou divulgar ele, eu uso só como organizador mesmo. E eu boto
puramente os números quaisquer que representam mais ou menos alguma sensação que eu tive lendo. É isso, não tem constância nenhuma. E eu nem me preocupo com isso. Lá. Nele você define o quanto você gostou do jogo por 5 estrelas, o que é mais difícil ainda pra mim, já é difícil de 0 a 10, agora são 5 estrelas. E aí você vai lá nos jogos que eu dei 5 estrelas e você vê The Last of Us 2 e logo depois você vê Stray, ou God of War Ragnarok com 3 estrelas e Resident Evil 4 também. O que é melhor que o que aqui? E é necessariamente pra um ser melhor que o outro em cada? Não, porque nota é algo muito vago. Pelo menos o parâmetro que eu tento usar não é de que Stray tá no mesmo nível que The Last of Us 2. É melhor. Não tô brincando. Mas que com a proposta que Stray quis buscar, ele é um 5 estrelas. Você não dá nota baixa pra um jogo porque ele não é o que você quer que seja. Por um jogo que aborda o folclore e cultura chinesa, onde tem criaturas monstruosas, não tenha diversidade. Aqui eu já acho que é mau caratismo, mas beleza. Outra parada que é mais difícil de levar em consideração. Esses sites gigantes como o IGN não é um jogador que deixa suas reviews e suas opiniões. São dezenas de jornalistas contratados de uma empresa. Por seu trabalho deles, são obrigados a jogar os jogos para review na data do embargo. Já começa errado por eles terem um tempo limite para terminar aquele jogo, tendo que jogar na pressa, não aproveitando direito, na maioria das vezes nem terminando o jogo a tempo, em alguns casos jogando na má vontade por não ser o tipo de jogo que aquele jornalista tá acostumado. E aí entra essa questão, a gente não sabe o costume e gostos daquela pessoa em cima da review daquele jogo, como o exemplo que eu dei em outro vídeo, né? A review de Starfield, de alguém que tá acostumado a jogar os jogos da Bethesda, vai ser completamente diferente de alguém que tá acostumado a jogar os jogos da Nintendo. E não... Sim, mas também tem algumas coisas que naturalmente vão ser boas ou ruins, né? Tem isso também. Existem jogos que vão decepcionar porque eles são mal feitos. É isso. Não que o cara que esteja acostumado... E aí vai ser bom você procurar, né? Igual eu falei, alguém que tá no nicho pra te falar exatamente por que aquele jogo não consegue compensar as falhas dele, né? Pra quem curte esse tipo de gênero. Jogar os jogos só da Nintendo não possa fazer uma review. Muito pelo contrário, mas é preciso ser claro que aquela review é feita de um jogador novo para jogadores novos. Eles com muitas, mas muitas aspas, serem imparciais, dificulta mais ainda você ter uma visão humana sobre aquele jogo. É impossível você fazer uma review de um jogo sendo imparcial. Tem todas as questões de vivência, gostos, abordagens, a forma como você joga o game, se você já jogou outros jogos daquele estúdio, fica uma imparcialidade falsa. Até porque eu não acredito que seja 100% das vezes, mas existe sim uma parcialidade em relação a plataformas, por exemplo. Eu nem acredito que sejam pagas, tá? Mas é uma parada cultural mesmo, de reviews de jogos que lançaram no PlayStation serem muito mais baixas se lançassem no Xbox. Eu gosto do Starfield, cara. Eu acho que pegaram muito pesado com a Bethesda. Eu também e aquela coisa que se lançar no PlayStation vai tomar nota 9. A Nintendo também tem muito agrado por parte... Eu não joguei Starfield, mas vendo pessoas que têm um gosto parecido comigo e que eu levo em consideração, os caras tinham críticas bem fortes a Starfield por vários problemas estruturais. Não que ele não possa corrigir isso com o tempo, mas que tinha. Mas eu não joguei e não posso falar. Tipo, eu realmente não tenho opinião sobre Starfield, porque eu não joguei. Dos críticos, eu vou falar desse jeito toda vez que eu falar a palavra críticos, tá? Eu não consigo. Talvez por serem jogos mais casuais, agradando mais eles, por isso que as notas são melhores. Mas é aqui que o povo dá a volta por cima. Porque no Metacritic tem as reviews dos jogadores, onde é a galera que realmente joga, que não recebe nada pra jogar algo autêntico, verdadeiro. O Metascore devia ser pelos próprios players. O Game Award, 100% dos votos devia ser dos... Não, mas aí é tudo manipulado por popularidade, né? Vira uma guerra. O jogo que eu gosto tá com uma nota baixa, eu vou dar uma nota alta mesmo que eu não concorde com isso pra aumentar. Aí você tem o Review Bomb, né? E você tem o Review Bomb pra ruim, né? Tem o Review Blessing, sei lá qual vai ser o nome dessa porra. Entendeu? Então não funciona também. Players. Eu juro pra vocês que por mais que eu não suporte jornalistas, eles conseguem ser menos piores que o público que joga. Porque o gamer é um ser emocionado. Se ele ama,
ele ama demais cegamente. Se ele odeia demais cegamente. Primeiro que você nem precisa ter jogado pra fazer review no Metacritic. Você pode criar uma conta e simplesmente soltar uma nota e review lá. Você pode ir pra qualquer jogo no Metacritic, qualquer um. Você vai encontrar reviews onde pessoas só querem jogar hate no jogo. Tem as famosas reviews bombs, né, de fanboys que colam lá só pra diminuir a nota do jogo, porque sim, eles gastam energia e tempo deles pra isso. Na época que saiu o Gran Turismo, houve review bomb por parte dos fanboys de Xbox, e quando lançou o Starfield eu tinha visto um moleque postando: agora é o nosso momento de vingança, vamos todos fazer review bomb em Starfield. E fica nessa, tá ligado? Deixa eu mostrar algumas pérolas de reviews do público pra justificar em como Por isso que você tem que confiar em pessoas que jogam jogos. Você sabe disso. É isso, simples. conseguem ser piores que os jornalistas. BioShock, nota 1. É tão chato que eu nem terminei o jogo. Elden Ring, nota 0. Só morrer e morrer, como as pessoas gostam. Final Fantasy XV, nota 0. Esse é o jogo mais barato e lixo com mecânicas e gráficos de 10 anos atrás. Half-Life, nota 0. FPS é uma merda, shooter é uma merda, primeira pessoa é uma merda. Star Wars Outlaws, nota 0. Concordo, viu? É um jogo da Ubisoft. Metal Gear 2, nota 0. Muito stealth. Red Dead 2, nota 0. Chato. Skyrim, nota 0. Skyrim é tudo que um fã de Elder Scrolls não quer. Zelda Ocarina of Time, nota 0. Eu nunca joguei um jogo pior na minha vida. Horizon Forbidden West, nota 0. Os gráficos são datados. Celeste, gráficos de pixel feios. Death Stranding, 0 gráficos. Gráficos horríveis, gráficos ruins, gráficos datados. E só isso que importa, né? A única coisa que importa é gráfico no jogo. Nada mais importa, só gráfico. Gráficos são uma piada. Gráficos. Não tem gráficos. O jogo não tem gráficos, é tudo tela preta. Os caras nem sabem o que eles falam, mano. Os caras não sabem o que é level design, os caras não sabem o que é gráfico, os caras não sabem analisar um jogo. Atualmente, o melhor lugar que tem reviews de jogos pra você realmente ver se vale a pena ou não é a Steam. Lá você é obrigado a comprar um jogo pra fazer review dele. Ou não, você até pode pode receber fazer de uma graça análise também. lá sem precisar ter jogado, mas vai aparecer em cima da sua review quantas horas você tem de jogo, tirando qualquer tipo de validação de alguém que foi ver o que os jogadores estão achando, decidindo dar mais atenção pra players que jogaram de verdade, porque lá você tem a prova disso. Tem lá sim a média da nota do público no geral e recente do lado, mas é o mesmo sentido da nota, você vai descer pra ver exatamente o que dizem sobre, não que as análises são só positivas. Inclusive a Valve buscou lidar com esse problema dos review bomb. Ela implementou um gráfico que mostra as reviews do momento que o jogo lançou até os dias de hoje, e um bot vai tentar analisar se houve uma época que teve uma enxurrada de reviews que não condizem com o jogo. Vai ser levado para uma equipe de pessoas reais e eles vão ditar se foi ou não review bomb. Eles não vão apagar. A Valve é muito boa, né, nesse quesito. Eles têm um monopólio, basicamente, mas é porque os caras têm o melhor serviço de todos. Até hoje, na Epic Games, você não consegue fazer um carrinho. Como que quase 10 anos depois da Epic Games ter lançado, você não consegue fazer um carrinho? Porra! As reviews, até porque podem ter reviews boas no meio disso, mas vai ter um aviso com um asterisco de que nessa época aqui teve uma review bomb. A pessoa que tá olhando pode decidir ler essas reviews ou não. A única coisa é que nessa época de review bomb não é considerada na média que fica lá em cima, que no final das contas é o que os fanboys que fazem review bomb buscam. Esse gráfico também ajuda a ver os jogos que tiveram lançamentos desastrosos e tão melhores hoje em dia, como Cyberpunk. No lançamento a gente vê ali que o gráfico de negativos era enorme, botando nos dias de hoje diminuiu absurdamente. E aí você que quer jogar hoje em dia e quer ver como é que tá e ouvia lá na época que tava uma bosta, você vê que hoje tá bom e aí você pode comprar. A Steam ela sempre busca melhorar, mano, é incrível. Diferente do Metacritic que não deixa mudarem a nota do jogo pra melhor ou pior, pra tentar lidar com review bomb, eles só proibiram os users de postarem review 3 dias depois de sair o jogo. Depois pode, um fanboy vai esperar 3 dias pra fazer o review bomb dele e fica bem tranquilo, esses caras são desocupados. Esses sites só vão ter alguma credibilidade do público quando você for obrigado a ter o jogo e mostrar que você jogou ele, nada menos. Lembrando que no Xbox tem reviews só por lá também, a PlayStation implementou isso recentemente nos consoles também, isso evitando os reviews bombs porque um caixista não tem um PlayStation pra fazer uma análise falsa, né? Dá um 0, mesma coisa do sonista. Dá uma Eu acho que vai ter, hein? Eu não duvido. Eu não duvido do nível de maluquice desse povo. salvada, mas pra mim a Steam faz melhor como qualquer coisa na indústria de jogos. Se tem um tipo de coisa que você deve se guiar por notinha e recomendação é quando se trata de saúde. Por exemplo, se a manual tivesse no Metacritic, virou e Imaginei. aberto por cima.
Mas ainda Enquanto não me infeliz pagar, destino, caso você tratamento melhor me pro seu pague cabelo, novamente, pode manual. usar manual. A gente sempre Gringo que eu assisti. tudo do seu cabelo começa hoje. Manual. Tem um vídeo de um gringo que eu assisti que ele tava bolado com as reviews de sites de Nier porque davam nota baixa pro jogo sem ter zerado o jogo pra valer, que é aquela parada da história continuar depois da primeira rota, trazendo o final certo, mesma coisa que tem no Automata. E ele disse que ele queria uma review daquele cara que manja de Nier e opinar sobre o Automata pra saber se é um bom jogo mesmo. Nesses casos, a gente precisa agradecer ao crescimento da internet. A gente não precisa ser refém da nota numa revista ou ficar vendo blogs e sites gigantes que têm um poder gigante. Gente, mas eu nunca entendi isso. Eu nunca liguei pra nota de revista nenhuma, de site nenhum. Eu achava um jogo interessante antigamente, eu comprava porque o jogo pirata era R$10 e jogava. Se eu não gostei, não gostei. Ou hoje em dia eu me interesso pelo jogo, eu dou uma olhada nos comentários da Steam, isso realmente eu dou uma olhada. Eu procuro ver as reviews negativas desses jogos, inclusive. Depois eu dou uma olhada num vídeo de análise dedicado feito por algum canal que fala sobre o assunto. Entendeu? É isso. De influência. Agora a gente tem o nosso querido YouTube, onde jogadores que gostaram muito do game podem fazer um vídeo botando pra fora todo o amor que sentiu por ele ou seu ódio, né? O que você acha que vale mais? A notinha da IGN dando 9 pra um jogo com 2 parágrafos de argumento sem sentido ou um vídeo de 4 horas dissecando um jogo? Tá, é meio extremo, vai. 40 minutinhos. Você estando na dúvida se compra ou não o jogo, é muito melhor que você vá atrás de um criador de conteúdo que você sinta que as opiniões dele se assemelham à sua. Você pode até discordar de uma coisa ou outra, porque vocês são pessoas diferentes, mas no geral, com tudo que ele falou, e eu espero que o criador que você acompanhe seja transparente, você vai conseguir decidir. Já teve muita gente que diz que tem opiniões parecidas com a minha e vai de olho fechado quando eu recomendo um jogo. O que me dá um certo nervoso, porque se o cara não gostar do jogo, eu vou me sentir meio culpado. Então sempre lembre que no final é sua responsabilidade, tá? Eu não me sinto culpado, não. Nada a ver com isso, eu tô dando a minha opinião. Não garante que você vai gostar. Às vezes também nem sendo a opinião, mas você pega uma gameplay de um streamer jogando uma parte aleatória do game, você vai ver nos seus olhos se aquilo te agrada ou não. Não existe mundo em que uma nota ao vento valha mais que seus olhos julgando se é pra você ou não. Claro que eu sei que é difícil de analisar as coisas sem ser 880 pra algumas pessoas aí, né? Até porque também não é garantido que você se basear em criadores cegamente vai te trazer satisfação, ou que você deixe ou não de... Mas o povo se preocupa demais. Cara, baixa o joguinho pirata, vê se você gostou. Se você gostou, compra. Qual o drama? comprar por conta de um vídeo de alguém. Youtubers também podem falar asneira, como uma review de Final Fantasy VII Remake falando um monte de coisa errada sobre o jogo original sem pesquisa nenhuma. Ou uma review de Uncharted 4 se você deve ou não comprar o jogo, dizendo que a inteligência artificial dos inimigos é ruim quando você jogou no fácil, onde ela fica pior. Era o Hideo Kojima que era da Capcom, né? Tá fazendo falta. Bom, essa Ninguém é obrigado a saber de tudo. O negócio é só ser... É só ser transparente, só isso. é a ponta do iceberg das notinhas. Até porque, se você se baseia... Mas eu sou Nutella e tenho medo de baixar jogo pirata. Ok, né? Deve ter uma demo. Hoje em dia não tem mais demo de jogo, não. Acabou essa cultura de demo. Baixa a demo do jogo, vê se é legal. E é isso. Vê o comentário da Steam, vê um canal especializado no jogo. E pá, é isso. ou não em notinha de site pra comprar ou não um jogo. Assiste meia hora de gameplay? Cara, eu não sei. Eu pessoalmente não gosto de fazer isso, mas é uma opção também. Acabou a demo? Que isso? Se você usa a nota pra fazer seus Flame War, é problema seu. Mas como eu disse no começo, o buraco é muito mais embaixo. O criador de Dead Space, Glenn Schofield, esse ano deu uma desabafada sobre as notas no Metacritic, dizendo que o sistema é quebrado, onde o único site que decide por algum motivo dar uma nota muito abaixo do resto, prejudica o jogo e o estúdio. Onde ele disse que uma nota 50 pode te derrubar, e se receber outras 5 notas com um 100, elas não vão compensar essas 50, dizendo que tem um cara por aí em uma banheira com um cigarro na boca que faz o que quiser e chega lá e fala: "Que se foda a indústria de jogos, eu vou te dar um 50 porque eu não gostei do seu jogo." Ele disse que os portais não fazem ideia de como uma nota afeta negativamente os estúdios. Coisa de que uma nota 40 ou 50 que desce uma nota de 81 para 72 resulta em 100 pessoas demitidas e que já teve empresas que o bônus de pagamento da equipe seria baseado na nota do Metacritic. E isso é real, muitos desenvolvedores já falaram... porque são jogos que têm muito investimento, né? E para a empresa esse jogo não é um produto de arte, é um produto financeiro. Se esse jogo for mal, já era.
Muita gente vai rodar. E então é o mundo do alto desempenho, do mundo do big money, né? Do grande dinheiro. Então, eu acho que eles deveriam dar um jeito de mudar essa estrutura das análises, cara. Mas não tem. Essa estrutura de análise existe pelo comportamento das pessoas, que sempre foi imediatista. Então vai todo mundo se fuder, resumindo isso. Em como as publishers se importam muito com as notas do Metacritic, principalmente isso de definir bônus por conta de nota. Um dos mais conhecidos exemplos foi com Fallout New Vegas. O jogo foi feito pela Obsidian e a publisher foi a Bethesda, que pra quem assistiu o vídeo de Você Não Esperava Isso desses estúdios, sabe que a Bethesda é uma das piores publishers da indústria, se não a pior. Talvez isso tenha diminuído com a compra da Microsoft. O acordo que a Bethesda quis fazer com a Obsidian é que uma parte do pagamento, um bônus, fosse só entregue se o jogo alcançasse 85 no Metacritic. E o jogo alcançou quanto? Sério. Eu sei que existem muitas coincidências nessa vida, mas tem certas coisas que é difícil de acreditar. Na teoria, muito na teoria, isso de dar bônus com base na nota faz sentido de certa forma. Um site onde junta as opiniões de críticos pode ser uma referência importante para a qualidade do jogo. Faz sentido que um chefe queira recompensar os funcionários com base na qualidade. Aquilo que eu falei. Na vida, 70% é network, contato. 30% habilidade. Do jogo. Mas aí a gente vai pra prática. Jogos são arte, é algo subjetivo. Teve um site aí que deu uma nota maior para o jogo do Smeagol do que outros jogos muito bem conceituados por aí. Que deu nota maior para Concorde do que outros jogos muito bem conceituados por aí. Objetivo, pessoas são diferentes, com opiniões diferentes, e as pontuações do Metacritic não são medidas objetivas de qualidade. A review do Fallout New Vegas tem 81 avaliações. O bônus da Obsidian sendo determinado por esse agregador não é baseado na qualidade do jogo, é baseado na opinião de 81 pessoas sobre a qualidade do jogo. Isso piora quando a nota do Metacritic não se baseia na média de todas as notas como você deve imaginar. Não é a nota dessas 81 pessoas somando cada uma e dividindo por 81. Isso porque a nota de certos sites pesam mais que outros. Sites que têm mais relevância como a IGN têm mais peso que um Reboot Reviews website. Um 7 da IGN não vale a mesma coisa que um 7 do Reboot Reviews website. Tá, qual é a base que o Metacritic usa pra nivelar isso daí? Quando o Jason Schreier, que quem tá por dentro da indústria de jogos conhece ele, é um jornalista... O Jason Schreier é um bom jornalista de jogos. Ele fala muita merda de vez em quando, fala. Mas ele, como repórter investigativo, é muito bom. Está bem conhecido no meio, perguntou diretamente pro cofundador do Metacritic, Mark Doyle, lá em 2015 sobre isso. Ele disse com essas aspas: "Somos transparentes sobre tudo no Metacritic, exceto as ponderações dos críticos." Que legal! Logo a mais importante. A única coisa relevante Ele diz do que site. não quer que as A única coisa relevante do site. Mais nada importa. publishers pressionem os sites de maior peso. Amigo, só o fato delas terem maior peso, você não acha que vai rolar uma pressão por trás? O Mark disse que o Metacritic não tem absolutamente nada a ver com a forma como a indústria usa os seus números. E no fim das contas, ele não tá errado, porque respondendo o título desse vídeo, o problema do Metacritic não é o Metacritic, mas como as pessoas, os estúdios, as publishers, os jornalistas usam o Metacritic. Publishers não satisfeitas em dar bônus com base numa nota, tem casos de projetos serem aprovados ou não, se vai aceitar tal orçamento ou não, com base no seu histórico do Metacritic. Aqui em Swift, uma desenvolvedora que trabalhou na Valve, Amazon, atualmente ela tá na Xbox, disse: normalmente quando você vai em reuniões de pitch e coisas assim, os editores vão querer saber o seu histórico do Metacritic. Pesquisa Xdefiant aí no histórico pra eu ver. Basicamente, as publishers usam notas anteriores como base se vai ou não aprovar o seu projeto, e usar uma nota relativamente baixa para recusar ou dar um menor orçamento. Além do fato de que foi dito que as publishers são iguais ao público fresco, que mesmo que um 75 seja verde e considerado bom, elas só consideram bom mesmo 85 pra cima. Então se você precisa de $1 milhão de orçamento pro seu jogo, números lá de... Vamos ser sinceros, né? $1 milhão é uma grana sinistra pra você receber. Então tem muita coisa aí. Os caras também não podem só ficar jogando coisa fora, né? Tipo, por que eu devo acreditar em você? Né? Por que eu devo acreditar no seu projeto? Idealmente, você tem outros projetos de sucesso. Só usar o Metacritic como uma métrica pra isso é bom? Não, não é. Vamos ser sinceros também. Mas existe uma lógica ali por trás. O negócio é que todo o ecossistema está corrompido porque o jogo virou mais um produto massificado
de interesses escusos. A parada do jogo não é mais fazer um produto que vende e é legal. É pra fazer muita, muita, muita grana. Tanto é que marketing, normalmente você gasta o mesmo valor do jogo só no marketing. Porque o marketing importa mais do que o jogo. É o mundo, né? Então, quem quiser ir pra esse lado aí tem que tomar cuidado, tem que estar preparado. 2013, tá? Por isso parece tão pouco. Eles vão diminuir esse valor dizendo que você tirou um 77 no ano passado. Ou que pode até te dar 1.200.000. Mas esses 200.000 só vão vir se você tirar 95. O Fjargus Urquhart, nome difícil, chefe da Obsidian na época, disse que tinham publishers que já exigiram um bônus só com 95 no Metacritic. E ele retrucou: meu irmão, existem 6 jogos nos últimos 5 anos que tiveram média de 95. E todos eles tiveram um orçamento 3 vezes maior que o que você tá me oferecendo. E os caras só responderam: bom, você que sabe, a gente só não acha que deve pagar se não atingir 95. É bizarro em como você vira refém de certas publicadoras. De novo, Mas quanto mais dinheiro você precisa, mais refém você vai virar. O negócio é você aprender como desenvolvedor independente, fazer jogos de sucesso que são baratos. Vampire Survivors, né? O Stardew e por aí vai, né? Existe essa forma. Jogos baratos e vários jogos esperando que um deles estoure. Você tem um jogo que não precisou de muita grana. Você também tem financiamento coletivo. Então você tem outras coisas que não dependem só de pegar o dinheiro da publisher. O negócio é utilizar a tecnologia a seu favor, né? Só que isso aqui eu tô falando você como desenvolvedor já um pouco mais veterano, com habilidade, com história. Então você consegue usar essas coisas a seu favor. Outra coisa é você ser um novato e achar que vai fazer o Stardew, vai fazer o GTA. Aí você tá fudido, meu irmão. Mas outra coisa é você um cara que já passou pela indústria, já fez jogo, já aprendeu, já sofreu. É outra parada. válido dizer que essa é uma matéria de 2015, tá? Com relatos de 2013 pra trás, tem menções de 2008, então já nessa época era algo preocupante entre os desenvolvedores. Imagina hoje em dia. O medo que eles tinham só cresceu e se tornou realidade. E com certeza é um dos motivos do porquê muita gente acha que os jogos atualmente estão diferentes de certa forma. Porque já que os contratos, pagamentos, os jogos, tudo era baseado na nota, os jogos começaram a ser feitos para críticos e não para jogadores. De acordo com a Kim, não necessariamente o desenvolvimento era direcionado. Isso é muito verdade, viu? Os jogos estão sendo feitos para críticos e não para jogadores. Por isso que você vê os jogos fazendo coisas que não tem nada a ver com gameplay, com qualidade de história, com qualidade de nada, puramente para agradar um tipo de jornalista que não liga para nada disso e só liga para questões da própria agenda dele. E cara, pode ter jogo para todo mundo, todo tipo de jogo para todo tipo de pessoa, normal. Os jogos estão aí para serem diversos e variados e com todos os estilos possíveis. Mas você começa a ver como a parada começa a ser feita para agradar quem tem o poder de fazer você ganhar $200 mil de bônus. Quem diria, né? Para os críticos, mas que com certeza isso ficou na mente durante o projeto, ou coisas que talvez os críticos gostassem mais era adicionado. Outro desenvolvedor disse que em 2008 já havia de cara estúdios trabalhando o mais duro possível para fazer um jogo que obtivesse altas notas no Metacritic. Tendo em mente que melhores notas resultam em mais dinheiro, os devs focavam em elementos que os críticos pareciam gostar mais, como uau, gráficos realistas, batalhas scriptadas, multiplayers embutidos, escolhas do jogador e mais de tudo. Teve jogos que não teriam multiplayer, mas que só tiveram no fim do desenvolvimento por empresas terceirizadas por essa visão de que os críticos gostam de multiplayers embutidos. Jogos que eram baseados em níveis repetidamente, se transformando em jogos mundo aberto. Foi se deixando de buscar um melhor jogo possível, mas para um jogo com a melhor nota possível. Tanto que é dito por aí, o famoso falaram, que a versão pré-lançamento, onde os jornalistas jogaram e avaliaram a DLC de Elden Ring antes de lançar, é mais fácil que o jogo é realmente. Claro! Claro! Porque jornalista de jogo não sabe jogar videogame, porra. Fora os especializados mesmo, a maioria... Cara, o que você acha que a pessoa formada em jornalismo, que tem 5 gatos e joga joguinho de fazenda, vai jogar a porra do Elden Ring difícil e vai falar que o jogo é bom? Porra, pelo amor de Deus. Feito pra eles conseguirem terminar e possivelmente dar uma nota melhor. Tanto que o jornalista da GN falou que o Black Myth Wukong é mais difícil que a DLC de Elden Ring. Por que será? Minha opinião é que os jornalistas, apesar de serem jornalistas, não são obrigados a serem bons em todos os jogos. Mas... Isso é verdade. É quem tava falando. O cara tem que ter o nicho dele. E você postar 15 análises de jogos por mês é complicado. Você vê que tá tudo errado. Tipo, o cara não tem culpa de ter que rushar o jogo pra fazer uma análise medíocre. Porque se ele não fizer isso, ele não consegue comer, vamos dizer assim, né? Claro, tem todo
Você é totalmente livre e justificado em analisar a análise do cara e falar que tá um lixo. Mas quando você começa a ver como que o sistema é feito, você começa a ver as falhas, né? Que vão afundar ele. São obrigados a jogá-los. Então deixar o jogo mais fácil pra eles, eu entendo, pra conseguirem terminar. Senão vai ser igual o cara do Sekiro que baixou o cheat pra terminar o jogo na data. É o cara que venceu o jogo com cheat e se sente bem e faz um guia com 17 dicas pra dominar a lâmina e minimizar as perdas. O cara não sabe jogar, mano. Vai tomar no cu. Porra. E aí, inclusive, ele soltou as dicas 10 dias antes de falar que zerou com cheat. Fazendo isso, a experiência não vai ser o que um jogo da From busca. Mas quem aqui lê review da IGN pra saber se vai jogar ou não um jogo da From Software? Muita gente. Muita gente leva a review da IGN como se fosse a Bíblia. Como eu falei, aí já é problema seu se você vai querer confiar num negócio desse. Mas sobre os estúdios se esforçarem pra receberem boas notas dos sites, não é pra gente entender isso 100% ao pé da letra. Até porque todos nós aqui, quando fazemos alguma coisa, a gente busca aprovação alheia, principalmente quando é nosso trabalho. Não seria o máximo se você fosse um desenvolvedor e quando o jogo lançasse aparecesse um monte de reviews positivas do seu game? Várias notas 9, 10. Eu lembro até hoje do Sam Lake no Twitter hypado esperando liberar o embargo das reviews do Alan Wake 2 porque ele queria muito ler o que acharam do jogo dele. Nós, como seres humanos, gostamos disso. Eu faço esses vídeos sempre buscando melhorar e trazer o melhor para as pessoas que me assistem e sempre chegar em mais e mais pessoas. O seu gostei e comentário positivo é como se fosse uma nota positiva numa review de um jogo que lançou. Então é claro que no fim os estúdios sempre se importaram com as notas, mas isso se baseando se eles iam receber uma parte do orçamento ou não, se iam ter projetos aprovados no futuro ou não. Eles ficaram refém das notas, não só se importando se as pessoas gostam ou não do jogo. Até porque eles podem fazer o melhor jogo que eles podem com o que eles têm, mas a nota que vão receber não tá no controle deles. Imagina a sua carreira tá ligada a um crítico que pode estar de mau humor enquanto joga o seu jogo. Tanto que exatamente. O gato da mulher que tá fazendo análise da sua crítica morreu. O cara que tá fazendo sua análise tá dormindo no sofá porque brigou com a esposa. Acabou. Os publishers maiores têm críticos só pros estágios de teste do seu jogo. Elas contratam um cara pra jogar o jogo nessa versão mais beta, ele faz uma análise fechada e fala, ó, esse jogo eu dou nota 80. Se você melhorar tal coisa, dá pra subir pro 87. Meio que o estúdio vai tentando moldar e prever qual vai ser a nota durante o desenvolvimento. A gente faz, são 3, né? A gente faz o primeiro, e aí o review é tipo assim, esse jogo agora, nesse estado, ele é 80. Mas se você consertar isso, ele vai ser 88. Como eu falei, tudo acaba girando em volta disso. Cara, por isso que eu sou 100% do time indie. Que caga e anda para as reviews. Que realmente tá mudando o mercado. Que realmente tenta coisa nova. Que realmente faz jogo divertido. Que realmente faz jogo com coração. Que realmente faz jogo como algo para ser interessante. Que realmente faz algo pra marcar. Que não é mais esses jogos que ficam abaixando a cabeça pra gente que não tem a mínima ideia do que tá falando. Pra gente que depende da opinião dele pra ganhar 200 mil, 300 mil, 500 mil dólares extras. Pra gente que não tá nem aí pro jogo, só quer ter o próprio ego amaciado, vendo um jogo que fala exatamente do que ele acha que é a verdade, que todo mundo tinha que concordar. Por isso que jogo indie vai ser e sempre será melhor do que jogo AAA. Mas infelizmente as pessoas querem saber só de jogos que dão autoridade pra elas. É os jogos que todos estão vendendo, é o jogo que todo mundo tá falando, é o jogo que todo mundo tá dando nota boa. Elas não querem testar coisas novas. Elas querem ficar na zona de conforto. Isso aí vai ser uma batalha que os jogos indies vão ter pra superar essa questão. E eu tô do lado do jogo indie pra superar isso. 98% dos jogos indie também são lixo? Claro, porque você tem 1 trilhão de jogos indie sendo feito. O que é um jogo indie? É o jogo que o Zezinho Melequento faz no porão da casa dele, e é o jogo que a Statera faz. Os dois jogos são classificados como jogos indie. E aí? Claro que vai ter porcentualmente mais jogo ruim, né? Você vai pegar ali um volume infinito de jogo que sai todo dia, a maioria dos jogos vai ser ruim. A maioria de todos os jogos do mundo todo é ruim. A maioria dos jogos AAA também são ruins. O negócio é que você tem menos amostragem, porque são menos jogos AAA saindo por aí. Mas você pega eles... Ou vocês acham que Concorde foi um sucesso por isso que foi um sucesso que ele foi fechado semana passada? Uma bosta de jogo. Por quê? Por vários motivos. Só que a diferença é que o jogo indie você compra por R$50. Já o Concorde você gasta R$400 pra comprar aquela merda no PlayStation. E aí? Porra.
O negócio tem que ter cabeça. Não importa se 98% dos jogos indie são ruins. Não importa. Porque essa classificação já é errada desde o início. Que tudo vai ser indie. Você tem que pegar os jogos indie que são feitos por empresas que estão trabalhando com isso para ser um projeto decente. Esses jogos têm que se destacar de alguma forma. Como eles fazem para se destacar contra essa bosta de jogo aí que tá no AAA, que é a mesma coisa, é o mesmo jogo de tiro, igual a todos os jogos de tiro, com o mesmo gameplay de jogo de tiro, com o mesmo multiplayer de jogo de tiro, que não inovou nada desde 2010. Como é que eles fazem para se destacar contra essa porra desse jogo que todo mundo paga R$400 para jogar a mesma coisa todos os dias? Como? Eles têm que pensar. A gente tem que fazer o que eles não fazem. O que eles não fazem? Eles não inovam. Eles não mudam o visual. Eles não têm. Eles não se arriscam. Então o que a gente vai fazer? A gente vai se arriscar. A gente vai ter um visual chamativo. E a gente vai fazer uma inovação. E tem um custo com isso. Tem o custo de dar tudo errado. Porque você está fazendo algo diferente. Existe sempre o risco. Quem quer inovar sempre corre o risco de bater de cara no chão. Sempre. Mas é o risco para inovação. Antigamente os AAAs eram os jogos que inovavam. Hoje em dia, são jogos indies. E eu quero que AAA chupe as minhas bolas. E você que só joga AAA pode mamar o meu saco e o meu pau também, tô nem aí. Vai tomar no cu indústria AAA. Tem mais é que se fuder mesmo. Todo mundo que ganha dinheiro com essa merda. Só que jogos merece ser pobre. São experiências vai tomar pessoais no cu todo mundo. E não dá pra ser avaliado objetivamente. Principalmente por meio de uma pontuação numérica arbitrária que significa coisas diferentes pra pessoas diferentes. Você não consegue me explicar a diferença de qualidade entre um 84 e um 85. Não faz sentido. E um estúdio deixar de receber um bônus por causa desse um ponto de diferença... é ridículo, mano. Isso, obviamente, só... É ridículo, mas é tudo isso que a gente já comentou agora. Infelizmente, o sistema desse mercado tá totalmente quebrado. E espero que quebre logo. Quanto mais rápido as coisas colapsarem, mais rápido elas vão se reconstruir de uma forma mais saudável. Foi além de lá pra cá. Hoje, publishers usam nota no Metacritic para calcular quanto um jogo pode vender, como a Square calculando que o Sleeping Dogs venderia de 2 a 2,5 milhões por conta das suas notas no Metacritic, ou que Hitman poderia vender 4,5 milhões a 5 milhões por conta da sua nota, 6 milhões de Tomb Raider, enfim. A nota que o jogo recebe define nas vendas dele. E você acha que em nenhum momento durante esses 23 anos de vida do Metacritic, nenhuma publisher pagou para algum site que tenha muito peso para ter uma nota boa? Informações não temos, mas a gente sabe que quando envolve dinheiro, as coisas podem ficar bem sujas. Claro mas nem só na questão do dinheiro. Alguns jornalistas, depois disso, começaram a ficar com peso na nota que daria, já que isso definiria se tal estúdio teria demissões, pagamentos bônus ou coisas parecidas. Tanto que de 2013 pra cá, a quantidade de jogos 95+, cresceram bastante. Mas não só culpa, como às vezes um ataque proposital. A gente sabe como um jornal grande tem impacto direto na mensagem que vai ser passada. Não sei se vocês viram, mas a IGN, que já é atualmente o maior meio de notícias e reviews em relação a sites do mundo de jogos, né, comprou a Eurogamer, outros sites de notícias de jogos. Também comprou a Game Industry, Rock Paper Shotgun e VG247, sites que eu não... Tudo a mesma coisa. conheço, mas devem ser fortes em alguns países, senão eles não teriam comprado, né? Vocês acham que é algo positivo um meio de comunicação e notícias tão grande ter comprado outros 4 sites do mesmo meio? E o que vai acontecer no futuro é, olha, se você quiser que seu jogo tenha uma nota 8, é melhor você pagar $500 mil agora. Acabou. Vai ser isso. E como que eu posso dizer? E os desafiados mentalmente, os mentally challenge, vão ficar, o jogo que eu jogo tirou nota 8, ele é muito bom, eu vou comprar R$400, toma 400. Vai tomar no cu, porra. Caralho, vai aprender a ter opinião. Você tem muito poder nas suas mãos, onde você pode beneficiar quem você quiser e prejudicar quem você quiser. Então imagina você ficar refém da publisher e dos críticos, sendo que você só quer fazer um jogo. Mas precisa quem joga por nota merece toda a desgraça que é essa indústria. Agradando ponto aqui e ponto ali. O Black Myth também, que foi contra tudo que tá nos padrões aqui no ocidente, em relação a abordar certas coisas e entregar keys, eles também não entregaram keys pra todo mundo. E você vê como teve review que literalmente mentia sobre o jogo, parecia que não tinha um jogo. Pô, que efeito é esse, caralho, na tela?
jogado. E eu não consigo imaginar o porquê, se não procurar um motivo pra baixar a nota do jogo, porque eles sabem que isso influencia. Lembra da treta com o estúdio do jogo? Que a IGN postou, mas foi erro de tradução e os caras nem pra pedirem desculpa depois? Tem jornalista que não faz a menor ideia do que tá falando. E esses tipos de coisas impactam direto na indústria. O que você acha que tem o peso de 90% dos votos do The Game Awards, por exemplo? Eles mesmos. Atualmente a IGN e o seu exército de sites que definem grande parte da nota de um jogo. E os estúdios fazem o quê? Vamos ter que buscar o que gostam. Mas é por isso que tem muito dev que não gosta de jornalistas. Lembra aquele item no The Day Before? Que o cara deixou escondido na descrição do item que ninguém gosta de jornalistas? Os jogadores, que são a gente, não suporta jornalistas e toda semana é um motivo diferente. Os devs também não suportam, mas eles ficam de pianinho porque eles podem acabar com a sua vida num piscar de olhos, mano. E nessa atmosfera, tudo começou a girar em volta da porra de uma média de notas, se tornando prejudicial pros críticos, que precisam lidar com a pressão de relações públicas e culpa de tirar dinheiro do bolso de desenvolvedores que ficam 4 anos pra cima fazendo um jogo, prejudicial aos desenvolvedores, onde as suas carreiras ficam ligadas aos... Mas ó, te contar um negócio, tu acha que isso é só pra jogo? Esse é o modelo de várias indústrias. Várias. Só que isso acontece de formas diferentes, porque são meios diferentes, né? Mas várias indústrias. Isso aqui simplesmente significa que a quantidade de vendas de um produto é determinada por um tipo de plataforma específica que dá uma opinião, ou análise, ou visibilidade, né? A IGN e outros sites são visibilidade. Visibilidade positiva, né? Quando as notas são altas. E aí, se você tem uma boa visibilidade, esse produto vende. Se não, você tá fudido. É a mesma coisa com todo o resto. Quando você posta vídeo no YouTube, você tá fazendo do jeito que as pessoas gostam de assistir, junto da parte que você sabe que funciona dentro do algoritmo. Porque se você fizer coisa fora do algoritmo e fora do que tá no hype das pessoas em massa assistindo, você não consegue ter view. E vocês acham que eu tô fazendo umas thumbs zoeiras assim de Jujutsu Kaisen? Porque é o que a massa gosta de vir ver. O vídeo continua bom. Tem umas zoeiras aqui e ali, mas o vídeo continua sério, com análise e tal. Mas a thumb é zoeira. A thumb é o Gigeko Tami enterrando o Itadori. Mas é por quê? Porque esse é o jogo. Se você não jogar com esse jogo, você vai se fuder. E aí uma pessoa falou, pô, os vídeos continuam muito bons, mas a thumb e o título estão meio sensacionalistas agora e tal. Aí eu falei, cara, é verdade. Só que eu aumento mais de 30% do quanto eu recebo do YouTube se eu faço isso. E a diferença de 30% no que eu recebo é o suficiente para pagar muita conta de casa. E aí? Em todos os universos eu vou escolher receber mais 30% para ajudar e não ser um peso em casa, do que ficar agradando aleatório na internet que não gosta do... Eu não respondi assim, né? Mas agradar alguém que eu não conheço que falou que os títulos estão muito apelativos. Sim, é verdade. Mas o conteúdo continua bom, senão você não tá assistindo, pelo menos, né? Mas se você não gostar, é foda, cara. Mas eu vou recusar 30%? Entendeu? Não, assim, as pessoas preferem conteúdo chamativo. Sim. Mas o algoritmo do YouTube mexe muito com uma bola de neve de popularidade. Se você tenta falar de um assunto que não é tão engajado assim, normalmente seria difícil você crescer com aquilo. Mas antigamente no YouTube você conseguia crescer de forma muito mais fácil. É só ver como antigamente você tinha vários tipos de canal que falavam sobre várias coisas. Hoje em dia você tem que ir no nicho direto, senão você se fode. É mais difícil. Tem canais que conseguem quebrar essa regra, mas é mais difícil. Hoje em dia, se não tá falando do que tá em alta, tu vai ser destruído pelo algoritmo. O YouTube virou muito mais moda do que conteúdo bom. E aí você tem que dar um jeito de botar conteúdo bom dentro da moda. E aí eu faço análises legais de Jujutsu Kaisen, mas eu boto uma thumb, um negócio zoeiro. A thumb do próximo vídeo de Jujutsu, que já tá sendo editado, vai ser muito engraçada, por sinal. Mas é foda, mano. Narrador Padre foi uma das melhores introduções de vídeo. Pois é, eu fiz um velório pra Jujutsu Kaisen no início do vídeo, isso é importante também. Cara, 70% das pessoas saem do vídeo em 10 segundos. Se os 10 segundos não forem interessantes, a ponto, tipo, absurdamente interessantes. Você sabe o que é isso? A pessoa não espera 10 segundos pra ver se o vídeo é bom ou não.
O vídeo tem que ser absurdamente bom pra você ficar com uma média de 60% das pessoas vendo o vídeo depois dos 10 segundos. Se seu vídeo for mediano, cai pra 33% a média das pessoas vendo o vídeo. Você tem noção do que é isso? Aí, o Matex falou ali, ó. Eu faço parte desse 70%. Todo mundo faz, mas a gente não percebe. Sabe por quê? Quando você vê o vídeo no meu canal e você gosta do meu canal, você vai lá e vê tudo. Ah, porque o Narras é bacana e tal, vou ver o conteúdo. Mas quem não conhece, ou um canal que você não conheça, você vai abrir esse canal que você conhece, o vídeo começou enrolado, você vai lá e clica. Fora do vídeo, né? E você nem percebe. E como criador de conteúdo, quando você começa a perceber o seu próprio comportamento vendo outros vídeos, você fala, porra, por que eu cliquei nesse vídeo pra assistir? A thumb é legal, o texto é legal, o início dele foi chamativo e pá. Você vai aprendendo. Os caprichos de um crítico que pode ter brigado com a esposa antes de ter jogado seu jogo, ou só é leigo demais pra entender, prejudicial pras publishers, mesmo que sejam as principais vilãs, que precisam ficar preocupadas. Assim, muitos dos... O vilão verdadeiro, às vezes, nem são jornalistas, tá? Igual eu tava falando aqui. Vai ter jornalista muito bom, vai ter jornalista que tá apertado, vai ter jornalista de vários tipos. Mas, cara, tudo é um ecossistema. Se as pessoas continuam consumindo esses jornais, eles ganham relevância. Se eles ganham relevância, esse jornal manipula como os jogos vão ser no futuro. Então o que precisa acontecer? Quebrar essa cadeia. Pessoas pararem de ligar para esses sites, pararem de clicar. Ah, falou um título clickbait. Não clica na porra do título clickbait do site ruim. Não clica. Você pode viver a sua vida sem saber que o cara da IGN jogou usando cheat no Sekiro. Foda-se que ele usou cheat no Sekiro. Deixa o cara jogar o jogo da forma que ele quiser pra falar a besteira que ele quiser. Não clica. Não dê esse gostinho pro cara, que isso é vitória dele. Só quando isso começar a mudar que esses sites vão começar a ter que mudar de estratégia pra agradar o público, que eles querem agradar o público, que é o cliente deles. E o pior de tudo é que esses jornalistas são uma pequena engrenagem do problema. Você sabe qual que é o grande problema disso tudo? Vai ser a estrutura de quem comanda a IGN, que comprou a Eurogamer, que comprou a Rock Paper Shotgun, que comprou a VG247, é esse o nome, né? Enfim, vai ser esse o problema. É essa estrutura toda. Que é tudo feito para gerar exatamente esse tipo de resultado. Porque aí eles ganham mais poder. Em terem que dar tanto valor a um site que não conta pra ninguém como eles calculam as médias das pontuações, e obviamente os jogadores, a gente, onde tem um impacto negativo visível na forma como os jogos saem a cada ano, quando os devs mudam os jogos porque acham que é isso que os críticos vão querer, e não quem realmente vai jogar. Cara, é incrível que... Bom, é isso, gente. Se eu pudesse dar... Uma coisa bem bacana que ajudou isso a mudar foi a Steam. As análises da Steam é uma coisa que eu uso muito mais do que site. Por exemplo, eu comprei a coleção do Mega Man Network 1, 2 e o X-Dive Offline. Eu nunca nem joguei eles. Eu não conheço porra nenhuma dos jogos. Eu não procurei nem vídeo do YouTube, nem... Eu vi os comentários da Steam, porque um dia eu quero jogar. Eu vi os comentários da Steam, tava em promoção, olhei, a galera falando bem, vi as análises negativas e qual que era. Ah, o jogo aqui mesmo reduzindo o grind é meio repetitivo, não tem tanto, tipo... O que importa mais é número e não tanta habilidade no X-Dive Offline, né? Que era tipo o gacha que virou jogo offline. Eu, pô, entendo. Mas eu queria ver essa comemoração da franquia Mega Man, então comprei. Você vê pessoas que têm interesse naquilo falando sobre aquilo. Isso é muito mais importante. Então a Steam ajudou muito. E vamos ver se no futuro tem chance de mudar. Eu acho que tem, mas vai demorar.